crowded tonight, we won't have the opportunity for you to share testimony. Mas o último culto do ano, todo mundo vai ter oportunidade. But that last service of the year, all of you are going to have the opportunity to share. Então, se você tentou escapar durante esse ano todo, So if you were escaping from that during the whole year, só tenho que dizer uma coisa, só lamento. I can only tell you something. I'm sorry for you. Então, venham, vocês são todos bem-vindos e vamos começar esse ano novo em oração e juntos. So you are all invited together us, and let's start this new year in prayer. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Feche seus olhos e curva sua cabeça, vamos orar. Close your eyes, bow your heads, let's pray. Pai, graças nós te damos por estar na sua presença nessa noite, ó Deus. Por até que o Senhor nos ter trazido, ó Deus, nos ter sustentado, ó Pai. Se estamos aqui é por causa da sua graça, ó Deus. Ela foi generosa conosco, ó Deus. Ela foi misericordiosa, Pai. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui nessa noite, ó Deus. E que o Senhor venha falar conosco de uma maneira espetacular, ó Pai. Que o Senhor venha nos transformar, venha nos animar, ó Pai. Venha nos corrigir se for necessário, ó Deus. Mas conforme um servo seu uma vez disse, não nos faça sair daqui sem antes sentir a sua presença e sem saber que ela é conosco, ó Deus. Pai, eis aqui a tua igreja, Pai, eis aqui, Pai, o seu vaso, Pai. Então fale conosco de uma maneira especial, Pai, de forma que nenhum homem seja glorificado senão a sua palavra, ó Deus. Eu te louvo, te exalto e te bendigo, Pai, porque o Senhor é merecedor. E eu oro no nome de Jesus. Amém. Essa segunda carta do apóstolo Paulo, ela é uma carta bibliográfica. So the second letter of Paul is like a biography. Paulo, ele é autor de pelo menos 70% do Novo Testamento. Paul wrote about 70% of the New Testimony. E pela primeira vez, ele vai começar a falar de si mesmo. And for the first time, he starts talking about himself. Alguns cristãos que estavam em Jerusalém foram expulsos pelo imperador Cláudio. Some Christians in Jerusalem, they were expelled by the Emperor Claudius. Eles foram para essa região chamada Corinto. And they went to the region called Corinth. Então, ainda no primeiro século, quando Paulo ele chega nessa região de Corinto, So in the first century, when Paul arrives at this region of Corinth, ele começa a pregar o evangelho. he starts to preach the gospel. Ele vai dizer uma coisa que é muito importante nós entendermos. And he declares something that is really important for us to understand. Ele vai dizer a todos os cristãos naquela igreja de Corinto: He tells that to all the Corinthians, to all the Christians in Corinth. a única coisa que eu vou fazer aqui é pregar o Cristo ressurreto. The only thing I will preach here is Christ risen. A igreja ela cresce. The church grows, Não apenas uma igreja, mas duas e três. not only one, but two, three churches. E todos passam a conhecer a respeito do Cristo que ressuscitou dos mortos. And all of them now acknowledges the Christ that rose again. Então Paulo ele deixa essa região de Corinto, ele começa a andar, ele começa a correr atrás daquilo que Deus o chamou, que era para pregar o evangelho a toda criatura. And when Paul leaves this region of Corinth, he starts preaching in all regions and sharing the gospel to all creatures. Querendo Paulo ir para o Oriente, ele é bloqueado pelo Espírito Santo através de um sonho. And when Paul wanted to go to the west, he was blocked by the Holy Spirit through a dream. Um homem da Macedônia diz para ele: vem para cá e nos ajude. And this man from Macedonia, he told him, come here and help us out. Em todos os seus planos, que era ir para o Oriente, agora são deixados de lado. And all his plans that were going to the Middle East were put aside. E Paulo agora está a caminho da Macedônia. And now Paul is going to Macedonia. Então, quando ele pisa pela primeira vez na Europa, And when he put his foot in first time in Europe, ele começa a receber algumas respostas sobre a igreja de Corinto. he starts receiving some answers about this church of Corinth. Alguns problemas estavam acontecendo naquela igreja. They were going through some problems there. Ele estava tendo problema na hora da Santa Ceia. The church was having problem doing the breaking of bread. As pessoas não estavam esperando para tomar a Santa Ceia. People were not waiting for each other to have the bread and wine. Havia uma espécie de bagunça no culto, There was this kind of mess, this confusion in the service, porque todos queriam profetizar because all of them wanted to prophesy, e não havia ordem no culto. and there was no order during the service. Então Paulo ele escreve a primeira carta para a igreja de Corinto, That's when Paul writes the first letter to the church of Corinth, dizendo para eles: precisa haver uma ordem no culto.
telling them there must be order during the service. Precisa haver uma ordem para adorar a Deus. There must be order when it comes to worship the Lord. E com a ordem vem o respeito a Deus. And with the order also would come along respect. Então, na sua terceira viagem missionária, And during his third missionary mission Tito. trip, Titus, grande amigo e grande pastor, he's a great friend and a great pastor. ele vai até Paulo e fala: Paulo, a coisa está feia lá em Corinto. He approaches Paul and says, it's very nasty there in Corinth. Alguns falsos profetas estão na igreja. False teachers are among them in the church, E eles estão acusando o seu ministério. and they are accusing your ministry. Eles estão apontando erros no seu ministério. They are pinning out these mistakes in your ministry. Eles estão dizendo que o seu ministério não é um ministério que vem de Deus. And declaring that your ministry is not coming from God. Então é aí que o apóstolo Paulo, pela primeira vez, ele vai escrever um pouco sobre si mesmo. That's when Paul the Apostle writes a little bit about himself. Porque a resposta de Paulo para essa igreja de Corinto, Because Paul's answer to this church of Corinth, ele está apenas respondendo às pessoas que estão o acusando. is just him answering these people that were accusing him. Entenda, no mesmo nível das perguntas deles. So then in the same level of their questions. E do mesmo nível que ele está sendo atacado. And on the same level that he is being attacked. O curioso é que esses homens estavam dizendo que Paulo ele não tinha uma espécie de uma revelação do céu. The curious thing is that these men, they weren't saying that Paul didn't have this revelation from heaven. Diziam que Paulo ele era um homem normal. They said that he was just an average man. Mas como ele pode ser um homem tão importante se ele não recebeu nada do céu de Deus? And how can he be this man so important when he didn't receive anything from the Lord from Ele heaven? não é tão espiritual quanto vocês imaginam. He is not as spiritual as you may think. Então ele vai escrever respondendo, rebatendo essas acusações. So he is answering and replying to these accusations. Vamos no capítulo 12, do versos 2 ao verso 6. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim, vê ou de mim ou ouve. Paulo ele vai olhar para a sua vida agora. Now Paul is searching, looking his own life. Ele vai dizer: vocês dizem que eu não tenho nenhuma revelação. And he says, you told I have no revelation. Vocês dizem que Deus não veio até mim. And you said that God didn't come to me. Mas eu vou falar algo para vocês que aconteceu há 14 anos. But let me tell you something that happened 14 years ago. Preste bem atenção. Pay attention. Durante 14 anos, Paulo não contou para ninguém o que aconteceu. Throughout these 14 years, he didn't share that with anyone. Esses homens que tinham revelações toda hora, These men that supposedly had revelations all the time, que achavam especiais, they thought they considered themselves so special. que estavam entrando dentro da igreja, They were entering the churches estavam tomando lugar de pastores, de ministros, and taking the place of ministers and pastors porque eles julgavam ser melhores porque recebiam revelações. because they thought that they were better because they had these revelations. Então Paulo ele vai dizer a eles: So Paul tells them, vocês acham que vocês são bons? do you think you are good? Então eu vou dizer uma coisa para vocês: há 14 anos, So let me tell you something. eu conheço um homem. 14 years, for 14 years, I have known this man. Esses homens eles davam glória a eles mesmos. These men, they wanted the glory for themselves. Eles queriam ser o centro das atenções. And they wanted to be in the center of all attention. Porque uma vez que você recebe esses tipos de responsabilidades, Once you get this kind of responsibilities, a carne, o ser humano, é normal, é propício você querer ser o melhor. for us human beings, our flesh, it's very probable that you want to be the best one. Mas o apóstolo Paulo era diferente. But Paul was different. Ele está falando de si mesmo, mas de uma maneira bem humilde. He's talking about himself, but in a very humble way. Ele está dizendo: eu conheço um homem
He said, I know this man. E ele não sabe o que aconteceu naquele dia. And he actually don't know exactly what happened Porque on ele that vai day. dizer que eu não sei se é no corpo ou se é fora do corpo. Because he said, I don't know if it was in the flesh or out of the flesh. Eu não sei se eu fui arrebatado que nem Enoque fisicamente ou igual o João na ilha de Patmos espiritualmente. I don't know if I was out of my body as Enoch or like John in the island spiritually. Mas ele está dizendo, há 14 anos eu cheguei ao céu. But he said, 14 years ago, I went to heaven Eu vi coisas maravilhosas, and I saw wonderful things, coisas que não seriam lícitas a contar a vocês. things that I'm not allowed to share with you. Ele não pediu para ir para o céu. He didn't ask to go to heaven. Ele não fez uma oração dizendo, Deus me revele os milagres do céu. He didn't pray these prayers saying, oh God, please reveal me the miracles in heaven. Ele não fez uma oração dizendo, Pai, eu quero conhecer os seus mistérios. He didn't pray asking for the Lord saying, God, please reveal to me your mysteries. 14 anos, num belo dia, ele apareceu lá. 14 years before, he was just there one day. E o interessante é que ele não quis ir lá. And the interesting thing is that he didn't actually want to go Mas there. quando ele volta de lá, But when he got back, quando ele volta à realidade, when he was back to reality, alguma coisa esperava. something was waiting for him. Versos 7 e versos 8. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele vai até o céu e vê o próprio Deus e os milagres. So he was in heaven and he saw God and all the miracles. Ele não pediu. He didn't ask for that. Aí quando ele volta à realidade, está lá o diabo, So esperando when por ele. he returns to reality, there is Satan waiting for him. Para que ele não se exaltasse, So he wouldn't boast. o próprio Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na sua carne. God himself allowed Satan to put in his flesh a thorn Para o seu sofrimento. for his suffering. A diferença do ministério do apóstolo Paulo e para aqueles falsos homens So the difference between Paul's ministry and the false teachers' ministries era que a marca do seu ministério era a marca do sofrimento. is that the trademark in Paul's ministry was suffering. As palavras desse homem, nesse capítulo de número 12, So his words in chapter 12 são palavras de uma pessoa que está sofrendo, are the words of a person that is suffering, de uma pessoa que está chorando, someone who is crying out, de uma pessoa que está desesperada. a desperate person. Ele não queria o que aconteceu com ele. He didn't actually want that. Ele não pediu para ter nenhuma revelação. He didn't ask for any revelation. Mas isso aconteceu com ele de graça. But it happened, just happened with him. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. And with great power comes great responsibilities. É colocado um espinho para humilhar o apóstolo Paulo. So he gets this thorn in his flesh to humiliate him. Quando, humble him. o texto diz para me esbofetear, para me bater, The text said slap both. para que você entenda, se existe algo que era humilhante para um judeu, So for you to understand, if there is something humiliating for a é Jewish você dar person, um tapa na cara da pessoa com esse lado da mão. is for for them to receive a slap on their with the back of the hand. Isso significa no texto original grego esbofetear alguém. In the original Hebrew text, it means to buff, to slap someone. Não apenas machuca, It not only hurt, mas também humilha. but also humiliates the person. E isso estava acontecendo com Paulo. And that was happening with Paul the Apostle. Se ele falou isso há 14 anos atrás, If he declared that 14 years before, isso continuava na vida dele há 14 anos. it kept going on in his life for Deus não 14 years. tirou esse espinho dele. The Lord didn't remove this thorn from this flesh. As marcas de um cristão é a marca do sofrimento. The marks of a Christian is the marks of suffering. As marcas do evangelho de Cristo é marcas de sofrimento. The marks of the gospel of Jesus Christ are marks of suffering. Quando Cristo ressurge dos mortos, And when Christ rose again, ele aparece entre os seus discípulos. he appears among his Ele diz: disciples. paz sejam convosco. And he said, peace be with you. Tomé fala: eu só vou acreditar que ele é Cristo se eu ver as marcas dele. And Thomas declared, I'm only going to believe that he is Christ if I can see his Eu marks. preciso ver as marcas dos cravos nas suas mãos. I need to see his hands pierced. Eu preciso ver o furo da lança no seu corpo. And I need to see the hole that the weapon had they did in his body. Aquele que ressurgiu dos mortos em poder e em glória, The one that rose again from the death in glory and power. ele não ocultou as marcas do seu sofrimento. He didn't hide the marks of his suffering, Porque os sofrimentos de Cristo because the suffering of Christ dizem muito sobre quem Jesus Cristo é. tells a lot about who he is.
E Paulo ele está desesperado, ele está chorando. So now Paul is desperate, crying, Pela primeira vez ele está abrindo o coração. and for the first time he's opened up his heart. Parece que todo pastor, todo homem grande, toda pessoa que prega, toda pessoa que canta é uma pessoa perfeita. It seems that a powerful man, a pastor, a singer, a preacher is a perfect person. Mas Paulo está dizendo, todo mundo tem teto de vidro. But Paul is saying everyone is fragile at some point. Porque ele ora a Deus 3 vezes. Because he prays 3 times to the Lord. Verso 9. Então ele disse: a minha graça... Perdão, verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele vai orar a Deus 3 vezes. So he pleaded with the Lord 3 times. Ele vai orar a Deus, eu não aguento mais, isso está acabando comigo, está me humilhando. And he says, God, I can't bear it anymore. It's humiliating me. E a resposta de Deus é um vasto silêncio. And the answer of God is just silence. E ele vai orar de novo a Deus, falando, Deus, faz alguma coisa, eu não sei, eu não pedi para passar por isso. And when he prays again, he says, Lord, please do something. I didn't ask to go through all these things. Aí vem outro silêncio e Paulo entende que o silêncio também é resposta de Deus. And then there's silence again. And Paul, the apostle, he understands that silence is also an answer from the Lord. Então ele vai orar a Deus pela 3ª vez. And then he prays for the third time. Uma pessoa que está desesperada. A desperate person. Uma pessoa que não aguenta mais. A person that can't stand anymore. Uma pessoa que está de saco cheio. It's just tired, Vai orar a Deus. weary. It's going to pray to Então the Lord. finalmente Deus responde. And finally God answers. Verso 9. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. As pessoas queriam que ele mostrasse um evangelho cheio de revelações. So people wanted him to share and show this gospel full of revelations. E Paulo não queria que as pessoas o seguissem, And Paul didn't want people to follow him como os falsos mestres eles faziam. as the false teachers did. Paulo queria que essas pessoas, que os crentes seguiam Jesus Cristo. Paul wanted those people, the Christians, to follow Jesus Christ. E a resposta de Deus para Paulo é não. And the God's answer to Paul is just no. Ele poderia muito bem reclamar falando de Deus, eu não pedi nada para ver essas coisas. He could have complained saying, God, I didn't ask for any of those things. Eu não tenho nada a ver com isso. I have nothing to do with that. Mas Deus fala para ele, não, Paulo. But God tells him, no, Paul. E parece que é difícil na vida de uma pessoa. And it seems very hard for a person Quando você sofre, when you suffer, quando você chora, quando você geme, when you cry, when you mourn, quando você busca para todos os momentos, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, por uma solução. when you are looking all around, behind you, in front of you, right, left, for a solution. Você está desesperado. Deus, eu quero uma direção para o meu futuro. You are desperate and you cry out, God, I want some direction, some guidance about my Eu future. quero algo para a minha vida, para onde eu possa caminhar e andar ali. I want some purpose for my life, some path for me to go on. Você até tem umas ideias, You maybe have some ideas about it, mas tudo na sua vida dá errado. but everything in your life just goes wrong, Como aconteceu na vida de Paulo. as in Paul's life. Era para ele ter ido para o Oriente, ele vai parar na Europa. It was supposed for him to go to the West, and he ended up in Europe. E agora ele ganha um espinho na carne para humilhar ele. And now he gained this flesh in his thorn to humiliate him. Entenda, a vida do cristão. And understand the path, the way of a Christian person. Nós vivemos a vida de Jesus Cristo. We live the life of Jesus Christ. Nós vamos participar dos milagres de Cristo, And we will share the miracles of Jesus Christ. das curas de Jesus Cristo, We will share the healing of Jesus Christ da sua ressurreição. and his resurrection. Mas até chegar o grande dia, você vai sofrer, você vai passar por dificuldades. But up to that great day, you'll suffer and you'll go through difficulties. Você vai chorar, você vai se desesperar, você vai gritar, Deus, e agora o que eu vou fazer? You will cry, you will get desperate, and you will cry out, God, what I will do now? E a única resposta para a sua vida vai ser uma porta fechada de silêncio. And the only answer for your life is going to be this closed door of silence. Isso vai te deixar mais desesperado ainda. And it's going to get you more and more frustrated. And Vai te levar a orar mais uma vez. And it will lead you to pray once more. Mas se existe uma coisa que Deus faz muito bem para uma pessoa, But if there's something that God does really well when it comes to a person, era às vezes, is sometimes não dá aquilo que nós pedimos. not giving us what we asked him.
Porque se existe alguém que conhece o futuro bem melhor do que eu e você, é Deus. But because if there's someone that knows the future way better than us, Nós it's God. somos mestres em fazer coisas erradas. We are masters in doing something wrong. Nós somos ótimos em estragar tudo. We are great at messing up and ruining everything. Mas aquele que conhece o futuro e desenhou todas as coisas, ele jamais erra. But the one that knows the future and prepared all the things, A he never resposta makes a para mistake. Paulo era: a minha graça ela é suficiente para você, Paulo. And Paul's answer was, my grace is sufficient enough for you. Para quem está sofrendo, For the one who is suffering, para quem está angustiado, the one who is in anguish, você quer uma resposta boa. you want a good answer. Você quer, beleza, você vai trabalhar amanhã, You want to hear, okay, you are going to work tomorrow. vou te dar o visto que você precisa, I'm going to give you the visa you need, vou te dar os documentos para você tirar o seu the passaporte, documents for you to get your passport. vou te dar uma casa melhor para você morar. I'm going to give you a better house for you to live in. Tudo que todo mundo quer ouvir, né? Everything that everyone wants to hear. Porque vamos ser sinceros, de besta a gente só tem a cara, né? Let's be honest, we really desire those things. Mas Deus, ele olha e fala: não, a minha graça te basta. But the Lord tells you, no, my grace is sufficient for Se you. nesse sofrimento que você está passando, The suffering that you are facing now, se nessa dificuldade que você está vivendo até hoje, these difficulties that you are se a going única through coisa que você consegue ver é preto e branco na sua vida, up to now, if you can only see black and white now, Deus color ele in quer your usar life, isso para você, para te moldar. God wants to use that to change you. Você tem motivos de sobra nessa noite para agradecer a Deus. You have reasons enough to thank the Lord Porque Paulo ele olha para tudo isso, tonight, because Paul looks at all those things, para todo esse sofrimento. at all the suffering, Ele vai dizer: eu não vou me gloriar nos mistérios que eu vi lá no céu. and he says, I will not boast about the mysteries that I saw in heaven. Eu não vou pensar que eu sou o melhor porque eu vi coisas que nenhum de vocês viram. I won't be conceited because I have seen things that you didn't. Pelo contrário, ele vai dizer: se tiver uma coisa que eu tenho que gloriar, On the contrary, he says, if I can boast about something, eu vou me gloriar em Jesus Cristo. I will boast about Jesus. Vale a pena a gente continuar firme em Cristo, meus irmãos. It's worth it to be firm and founded Porque in Christ. o sofrimento que você está passando hoje, Because the suffering that you're facing as now, dificuldades desse ano de the 2019, difficulties of the year of 2012, talvez quando você vai esperar terminar 2019, vai falar: ufa, finalmente passou. maybe you are just waiting for this year to end and say, wow, that's gone. Porque a única coisa que resta para você é uma esperança de 2020 ser melhor que 2019. Because the only thing that is for you now is this hope that 2020 is going to be better. Deus ele não está te preparando para 2020. God is not preparing you for the next Ele não year. está preparando a sua vida para o seu trabalho. He's not preparing your life. Because Deus não prepara homens para coisas materiais e para homens. God doesn't prepare men for other men or for material things. Deus prepara homens e mulheres para si mesmo. God prepares men and women to himself. Deus prepara homens e mulheres nessa sala para passar a eternidade com Ele. God prepares women and men in this place to prepare yourselves for Deus eternity prepara eu, with prepara você para que nós entendamos que a eternidade ela é melhor do que as coisas materiais que a gente tanto pede a Deus. He is preparing us for us to understand that eternity is way better than all material things that we ask to. É essa graça de Deus que trabalha na sua vida, This grace of the Lord is that one that's working on your life que faz você entender numa noite como essa, and makes you understand that a night like this, que a eternidade é melhor do que esse seu desespero por coisas materiais, por pessoas. eternity is way better than you're desperate for material things and people. Porque o sacrifício de Cristo naquela cruz Because the sacrifice of Christ on the cross não foi com sangue de homem, como eu, como você, was not through the blood of common men like you, mas foi através de um Deus but through a God que pagou por mim e por você a nossa dívida eterna. that paid the price of eternal life E Ele for you and prepara assim homens e mulheres para si mesmo. me, and prepare men and women to himself. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: meu ministério não é ministério de homens. And that's what Paul is saying. My ministry is not a ministry for men. Ele está chorando de dizer: as marcas do meu ministério são marcas de Cristo. He is saying the marks of my ministries are marks of Christ. Dizendo: o que vocês têm aí para mostrar? Essas revelações aí fachutas? And what is he saying now? What is that you want to share, that you can share and Essas show? revelações de homem que come igual um porco e à noite está sonhando com tudo. These false revelations, like men that eat, and at night they dream with everything. E aí acha que agora pode chegar e dominar tudo. And now they arrive in a place and think that they can just overcome everything. Que acha que aquilo que ele viu é melhor do que a palavra de Deus. Rule over everybody, and what they see, they think that it's better than the word of the Lord. Você poderia estar em todos os lugares. You could be anywhere. Quer seja aqui na Irlanda, ou no Brasil, ou outro país. Here in Ireland, in Brazil, another country. Mas entenda uma coisa.
But know this, você sempre estará nas mãos de Deus. you will always be in God's hands. Você sempre estará ali no lugar que Deus sempre quis que você esteve. You will always be in that right place where God wanted you to be. Quer seja para te quebrar no meio. Maybe to just split you apart, Ou quer seja para refazer você novamente. or to just build you up once more. Você não escapará das mãos de Deus. You cannot flee someone's hands. Quem humilhava era Satanás. Uh, Quem humilhava era Satanás. the one that used to humiliate people was Satan, Quem batia no apóstolo Paulo era Satanás. and who buffed Paul was Satan as well. Mas quando Deus resolve falar para ele, ele diz: é a minha graça. But when God decides to tell him, my grace, Não é o homem, é a minha graça. Sou eu, Deus, que vai sustentar você, Paulo. it's for my grace, not by man. It's my grace that will sustain you. Você não precisa dessas coisas, Paulo. You don't need those things, Paul. Quando você entender que as coisas materiais não são maiores do que o próprio Deus, When you understand the material things are not bigger than God itself, que o seu sofrimento está te trabalhando sobre a sua vida para você ser um homem ou uma mulher, a imagem de Cristo. and the suffering that you are going through is the work of God for you to be more like Him, like De His fato, image, você vai entender o que é ser um adorador. you will understand, in fact, what it is to be a true worshiper. Você vai entender que o caminho de Deus é um caminho curto, And you will understand that the path of the Lord is a short path. que é uma porta estreita, It's a narrow gate, mas que vai trazer para a sua vida uma eternidade de descanso e paz com aquele que te chamou. but it will bring you eternity and peace and rest with the one that called you. E ele vai terminar And essa he choradeira finishes toda no verso de número 10. his cry. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Se existe uma pessoa que conhecia muito bem sobre sofrimento, era Paulo. If there was a person that understood way well about suffering, it was Paul. No começo do seu ministério, ele precisou fugir de um cesto em Jerusalém. At the beginning of his ministry, he needed to flee Jerusalem. Quando ele chega em Tessalônica, ele é perseguido. When he arrives at Thessalonica, he is persecuted. Ele é apedrejado e dado quase como morto. He is stoned and barely dies, and almost dies. Ele também é preso novamente. He's also arrested again. As suas mãos e seus pés são amarrados. His feet and his hands are in gate Para ser julgado por um imperador. To be judged by this emperor. Ele sofre um náufrago em Mileto. Em Mileto não, em Malta. So his ship floods in Malta. E aí quando ele chega em Malta, depois de um naufrago, ele é picado por uma cobra. And when he arrives at Malta, after the shipwreck, he is bitten by a snake. Aí quando você pensa que piorar é impossível, And when you think it couldn't be worse, no último momento da sua vida, at the last moment of his life, ele é abandonado por todo mundo. he is forsaken by everyone. E a única saudade que ele tem And the only thing that he misses era de uma capa que protegia ele do frio. is a cape that used to protect him from the cold. Se existe alguém que sabia muito bem que era sofrimento, era Paulo. If there is anyone that understood very well what suffering is, it's Paul. Ninguém aqui nessa sala No one here in this room pode dizer melhor sobre o seu sofrimento do que você mesmo. can tell any better about your own suffering than yourself. Só quem está passando sabe o que é de verdade. Only that person that is going through a suffering knows what it is. Só quem está desesperado sabe qual que é a dor. Only the one that is desperate knows exactly what it feels like. Por mais que alguém possa chegar e falar para você, vai dar tudo certo, fica tranquilo, confie. People may approach you and say, everything's going to be all right, just trust. Ninguém pode sentir a sua dor, a não ser você mesmo. No one can feel your pain other than yourself. Mas assim como o apóstolo Paulo, você também precisa entender algo. But just like Paul, you also need to understand something. É a graça de Deus que vai acompanhar você todos os seus dias. It is the grace of the Lord that will follow you every single day of Ela your vai life. te levar trabalhando, desempregado, It will lead you and take you if you are employed or not, aqui ou outro lugar, here or elsewhere, com dinheiro ou sem dinheiro. with or without money. Ela vai acompanhar você todos os seus dias. It will guide you and be with you every single E day. Paulo ele sabia que quem estava do lado dele era o próprio Deus. And Paul knew that who was alongside with him was Então God ele diz himself. nesse verso: Then he says, eu posso através do meu sofrimento I can, through my suffering, sentir prazer feel pleasure nas perseguições, nas angústias. through persecutions and distresses. Tudo isso All those things por causa do amor de Cristo. because of the love of Christ. Tudo na sua vida é sobre Cristo. Everything in your life is about Christ.
Como diz, é Cristo na minha frente, à minha atrás, à minha esquerda, à minha direita. As the declaration says, Christ before me, behind me, on my left, on my right. Desde o momento que você entendeu que você precisa de Cristo na sua vida, From the moment you first understood that you need Christ in your life, Ele sempre vai passar com você. He will always face all those things with you. Isaías diz que se eu passar pelo fogo, chama alguma vai me alcançar. Isaiah declared that if I go through the fire, no flame will burn me. E se eu for pelas águas, elas também não me alcançarão. And if I have to walk through the waters, they will not sink me. Então respire nessa noite, So just breathe tonight, porque existe um Deus que diz para você: a minha graça ela te basta. because there is a God that declared to you, A my minha grace graça is vai com enough, você. and my grace will follow you. Você pode estar aqui nessa noite cansado, You may be tired tonight desanimado. and discouraged. Você já tem engolido o choro tanto que só falta engasgar. Maybe you have been holding your cry so long that it's almost suffocating you. É a graça de Cristo que está com você. But remember the grace of the E ela Lord não is vai with deixar you, faltar nada para você. and nothing's going to lack. Talvez a resposta não seja aquilo que você espera, Maybe the answer is not what you expected, mas saiba que é a própria vontade de Deus sobre a sua vida. but remember that the will of the God upon your E life Paulo vai dizer: eu posso sim me gloriar em Deus. is with you. And then Paul says, I can boast about Christ, Porque eu posso estar aqui nessa noite, nessa sala fraco, because I can be here tonight weak sem forças, and with powerless nesses últimos dias do ano de 2019. in these last days of the year of 2019. Mas quando você para de olhar para as suas dificuldades, But when you stop looking at your quando difficulties você para de olhar para si mesmo, and you stop looking at yourself, você consegue arrumar forças e dizer: eu sou forte aqui com Cristo. you can gather your strength and declare, I am strong with Eu Christ. sou forte porque Ele me sustentou até aqui. I am strong because He has sustained me up to here. Eu sou forte porque quando eu pensei que eu ia morrer, Deus estava lá comigo. I am strong because when I thought that I was going to die, God was with me. Eu sou forte porque quando eu estava chorando, Cristo estava lá junto comigo. I am strong because when I was crying, Christ was with me. Quando eu estava perdido, Jesus Cristo estava lá comigo. When I was lost, Christ was there with me. E a graça de Deus vai trabalhar em você, And the grace of the Lord is going to work upon não you. para coisas materiais, Not preparing you for material things, mas para um futuro brilhante na eternidade com Ele. but for this bright future with Him in Porque essas coisas eternity. vão passar. Because all those things will pass. E quando você entende que a eternidade ela é a melhor coisa que você poderia ter na sua vida, And when you understand that eternity is the best thing that you could have in your life, você valoriza para a glória de Deus aquilo que Deus te dá. you cherish all those things in the grace of the Lord with the things that He gave you. Quando as coisas derem certo na tua vida, você vai valorizar o Deus que fez darem certo. And when things work out in your life, you will give the right value to God that gave you all the Quando things. os sonhos que você tanto sonha, quanto você tanto almeja começarem a acontecer, você vai valorizar dando a glória a Deus. When the dreams that you have, that you long for, they actually happen, you will glorify the Lord. Porque Paulo ele vai dizer: Because Paul will say, eu conheço uma pessoa, ele não está falando sobre mim. I know a person, he's not talking about. Foi para o céu, eu não sei Actually, como ele he chegou lá. He said, this person went to heaven, I don't know how he got there. Mas quando ele orou, Deus disse: a minha graça te basta. But when he prayed, he said, my grace is enough. E aí ele diz que todo aquele sofrimento que ele passou. And he declared that all the suffering that he went through, Lembre-se, ele está respondendo uns homens que estavam naquela outra igreja. remember that he was replying these false teachers. Ele guardou isso durante 14 anos. He kept that to himself for 14 years. Tem coisas que você não precisa sair abrindo a boca, tá? You don't have to share everything with people. Alguém disse que a inveja tem sono leve. There is this declaration saying that envy has light sleep. Tem coisas que você precisa ficar calado You need to be silent about e certain things apresentar apenas em Deus. and present those things only to God. No tempo certo, And at the right time, aquele sofrimento será revertido para a glória de Deus. this suffering will work out for the glory of E assim como o God. apóstolo Paulo, você vai poder dizer: And as Paul the Apostle, you will say, eu posso me gloriar nas minhas fraquezas em Cristo. I can boast about my weaknesses in Christ. Porque quando eu pensei que eu era fraco, Because when I thought I was weak, quando eu pensei que eu era inútil, when I thought I was que eu useless, era nada, that I was nothing, então eu era forte em Cristo. then I was strong in Christ. Curva suas cabeças e feche os seus olhos. Bow your heads and close your Os eyes. irmãos da Santa Ceia já podem se preparar. Eu gostaria de orar com você. I would like to pray with you. O ano está acabando. So the end